meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima permaneça em nossos corações. Eu sou o missionário Daniel Silveira e estou aqui gravando mais um vídeo de evangelização. E hoje eu vou aqui mais uma vez mostrar um protestante falando algum assunto e logo em seguida eu vou dar a resposta. E dessa vez eu vou falar sobre a intercessão dos santos. Teve um protestante que gravou um vídeo e colocou no YouTube falando o porquê não acreditava na intercessão dos santos. E o que ele falou é o que gera muita dúvida em muitas pessoas, né? Muitas pessoas deixaram de ser católicas também por isso, né? Do que ele falou. É uma pessoa que não conhece a doutrina da igreja, né? Falar isso, porque quando você conhece e você vai estudando a doutrina da igreja, você vai entendendo o porquê que Deus permite a intercessão dos santos, como isso acontece. E hoje eu vou estar aqui mostrando a vocês o que ele falou e logo em seguida eu vou dar aqui a resposta de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu não vou fugir da Bíblia Sagrada, tá bom? Então nós vamos aqui hoje estudar sobre a intercessão dos santos. Então acompanhe aí agora o que foi que ele falou e logo em seguida estarei dando a resposta. A Bíblia fala que o único ser que é onisciente, onipotente e onipresente é a Trindade, é Deus. Então, criatura nenhuma tem essa propriedade. Vamos dizer, eu estou aqui no Brasil e outra pessoa está lá na China e ela está fazendo petições a... Vamos dar um exemplo aí, a Santa Bárbara. Vou dar um exemplo aí. Santa Bárbara ela não é onipresente. Como é que ela vai saber todas as orações que são colocadas para ela de maneira correspondente? Não tem jeito, porque essa propriedade é só Deus. Só isso aí já responde. É isso aí, meus amados irmãos, como você acabou de acompanhar, né? O que ele falou aí sobre a intercessão dos santos, sobre a questão de os santos não serem onipresentes e tudo, por isso que ele não acredita na intercessão dos santos, né? E hoje vamos aqui então estudar um pouco sobre a intercessão dos santos. A primeira coisa que eu queria abordar com vocês é o seguinte: os protestantes eles utilizam uma passagem bíblica lá de 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5. Vamos ver aqui. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 é uma das passagens bíblicas mais utilizadas pelos protestantes para tentarem negar a intercessão dos santos, né? Nessa passagem bíblica vai dizer assim: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa passagem, o protestante, quando ele lê essa passagem, ele interpreta que aqui só existe uma forma de você ter só existe um único mediador em questão das orações, que é Jesus, e acabou-se, não existe outro. Né? Se nós formos pegar ao pé da letra como os protestantes pegam, né? Teria que parar de pedir oração para o outro. Por quê? Não há só um mediador, então eu não vou pedir para outra pessoa orar por mim, porque só existe um único mediador. E se eu pedir alguém para fazer uma oração por mim, aquela pessoa vai estar sendo uma mediadora, não é? Então, pegando-se essa passagem ao pé da letra, como os protestantes fazem, nós estaremos aqui discordando com muitos textos bíblicos. Mas para explicar 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nós temos que ler ele sem tirar ele do seu contexto, né? Sem tirá-lo do contexto. Porque a única mediação que aqui se refere é a mediação do sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus podia morrer por nós na cruz. Por isso que ele é o único mediador da salvação e não das orações. Até porque nós podemos ver que aqui no primeiro versículo do capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo vai dizer: acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Aqui ele nos ensina a sermos intercessores uns dos outros, não é verdade? Então, assim, voltando para a questão do único mediador, e para provar que essa mediação que o versículo 5 se refere é o sacrifício da cruz, é da salvação, nós podemos ver aqui no versículo 6,
que fala, que é a continuidade do versículo 5, porque os protestantes pegam um texto isolado, né? Então vamos ver aqui, a continuidade desse versículo é que se entregou como resgate por todos, tal é o fato atestado em seu tempo. Ou seja, aqui fala da mediação da salvação, da morte da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu por nós na cruz e somente Ele poderia morrer por nós na cruz, certo? Porque Ele é o único mediador da salvação. Eles usam vários outros textos também, eles tentam distorcer muitos textos da Bíblia, mas vamos ver como é que isso acontece. Primeira coisa que nós devemos ter em mente é que nós temos que entender como funciona a igreja. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo, certo? Você pode pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, que a gente vai começar a entender como é que funciona a intercessão dos santos. No versículo 12 em diante vai falar assim: porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Versículo 13. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Aqui vai nos mostrar que o corpo místico de Cristo é formado por todos nós, que é a igreja, né? Nós não somos a igreja, nós fazemos parte da igreja. Nós formamos a igreja. Então, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Só que Jesus completo e não somente a cabeça. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? É que Jesus, ele tem um corpo místico, que é a igreja. E o cabeça da igreja é Jesus. Nós podemos ver em Colossenses capítulo 1, no versículo 18. Então, o corpo inteiro está em unidade através da cabeça que é Jesus Cristo. Quando um santo intercede por mim, quando eu peço a intercessão do santo, ele escuta as minhas orações por permissão da cabeça que é Jesus. Por permissão de Cristo que os santos têm acesso às nossas orações. Entendeu? Aqui vai também falar no versículo 14. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Ou seja, o corpo místico de Cristo ele não consiste unicamente só em um membro, e sim no conjunto inteiro, no corpo místico inteiro. E aqui vai nos mostrar a unidade da igreja, a unidade do corpo místico de Cristo. Aqueles que estão na terra com aqueles que estão no céu, se chama a comunhão dos santos. Eles estão em unidade conosco, certo? Versículo 20 vai dizer: há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés: não necessito de vós. Veja só, versículo 21, que coisa linda fala. Por que fala isso? Porque o corpo inteiro tem que estar em unidade. Já imaginou se a metade do meu corpo e a outra metade fossem inimigas? Não tem como, tem que ter unidade. Por isso que a igreja de Cristo, ela é una. Ela é una. Por quê? Porque ela não pode ter divisão, porque ela é um corpo só. Entendeu? Então vamos lá, versículo 22. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Versículo 25. Para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Versículo 26. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Então, a igreja, ela é o corpo místico de Cristo. E aqui a gente pode ver que o corpo místico de Cristo age em unidade. Ele é todo ligado, ele é todo em unidade, uns com os outros, né? Todos os membros uns com os outros.
Então, nós estamos em unidade com os que estão no céu. Vamos ver aqui outro texto, lá de Efésios. Vamos ver aqui Efésios, capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Veja que interessante. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Veja, ele uniu em Cristo, Deus Pai uniu em Cristo todas as coisas que estão no céu com as coisas que estão na terra. Ou seja, nós estamos em profunda unidade com os santos. É por isso, meus irmãos, que os santos podem ouvir nossas orações. Tudo por permissão de Cristo, que é o cabeça da igreja. As nossas orações chegam aos santos, elas vão por meio de Cristo, chegam aos santos e eles intercedem por nós. Veja só, Daniel, mas eu poderia pensar, isso dá muito trabalho, por que eu não vou diretamente para com Deus? Por que eu não peço logo a Jesus? Para que eu vou atrás de Maria, de São Francisco, daquele santo, daquele outro? Para que eu vou fazer isso se eu já tenho Deus? Ora, se nós formos pensar assim, meus irmãos, poderíamos também pensar, para que Deus fez os anjos? Para que Deus colocou os anjos? Para nos proteger, para nos ajudar, se Ele mesmo pode fazer isso? Para que então que você pede a oração de algum irmão seu por você, se você já tem Deus? Veja só, por que nós pedimos a intercessão dos santos? Porque é da vontade de Deus isso. Porque é da vontade de Deus, assim também, que você peça a oração de alguém por você. Isso ajuda muito. Aquela pessoa vai ser um mediador em oração para você. Certo? Então, esse pensamento de, mas eu já tenho Deus. Então, meu irmão, pare de pedir oração para as pessoas. Então, também você tem que passar a acreditar que a Bíblia errou quando disse para a gente rezar uns pelos outros. Por acaso a Bíblia errou? Tem que ensinar isso? Lógico que não. É da vontade de Deus que nós estejamos em unidade com o próximo, rezando por nós e pelo próximo. É da vontade de Deus isso. Por quê? Porque Deus quer que os seus filhos estejam em unidade uns com os outros, se preocupando uns com os outros, cuidando uns dos outros. É por isso que existe a intercessão dos santos. É por isso que nós acreditamos na intercessão dos santos. Como já venho mostrando para vocês aqui, que os santos estão em unidade conosco. Não é verdade? Para você ter ideia, veja só aqui o que diz em Hebreus capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Veja só aqui, falando sobre os anjos. Não são todos os anjos espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Veja só, os anjos são espíritos, da qual eles querem cuidar de nós, têm a missão de nos conduzir à salvação. Veja só, como Deus quer que o seu corpo místico esteja em unidade. É por isso, meus irmãos, que Deus permite a intercessão dos santos, assim como Ele permite a intercessão dos santos anjos. E quando nós morrermos, nós seremos como os anjos são. Teremos essa missão de servir no reino dos céus, intercedendo por aqueles que estão na terra. É assim que os anjos fazem e é assim que os santos fazem também. Nós podemos ver que esse pensamento desse querido aí que você viu aí o vídeo está errado. Por quê? Porque nós sabemos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Veja só que interessante. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Veja, nas mãos dos anciãos estavam as orações dos santos. Eles tinham acesso às orações dos santos e eles levavam essas orações ao Cordeiro, que é Jesus. Ora, mas os anciãos não são onipresentes. Eles não são onipresentes.
mas Jesus é. E Jesus, por ser onipresente e ser o cabeça da igreja, ele permite que os santos tenham acesso às nossas orações, assim como ele permitiu que os anciãos tivessem acesso às orações de todos os santos. Nós podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 8, versículo 3, veja só. Adiantou-se outro anjo, pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. Um único anjo tinha acesso às orações de todos os santos. E ele não era onipresente, não é? Nós podemos ver que essa intercessão poderosa, não vem de hoje. Olha, veja só, Gênesis capítulo 48, lá no versículo 16, veja só o que diz. O anjo que me guardou de todo o mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e de meus pais Abraão e Isaque. E multipliquem-se abundantemente nesta terra. Veja só, ele pedindo aqui ao anjo que abençoasse aqueles rapazes. E o anjo, por acaso, era onipresente para ouvir essa oração? Ele não era onipresente. Mas por permissão de Deus, o anjo poderia ter acesso a essa oração feita. Nós temos muitos exemplos de intercessão dos santos, muitos. Deixa eu pegar aqui o livro do profeta Daniel, veja só. Vamos ver aqui o livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Abra aí na sua Bíblia. Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 13. Veja só que interessante. Não temas, Daniel, disse-me, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante de teu Deus, tua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. Quem é esse eu vim? Quem foi esse que veio? Versículo 13 vai nos responder. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Veja, São Miguel Arcanjo veio proteger o profeta Daniel. E o mais interessante disso está lá no último versículo do capítulo 10 de Daniel. Vai dizer, contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Se um católico falasse assim, não há quem me defenda, a não ser Maria, ele ia ser acusado de idólatra, ele ia ser acusado de muitas coisas. E aqui o profeta Daniel disse claramente, não há quem me defenda contra esses adversários, a não ser Miguel, São Miguel Arcanjo. Por acaso ele colocou São Miguel no lugar de Deus? Não, é porque São Miguel serve a Deus, assim como os santos servem, intercedendo por nós. Nós podemos ver também, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, vai dizer, orai sem cessar, ou seja, sem parar. Os santos ainda estão orando, só que como eles estão no reino dos céus, eles não precisam mais orar por eles mesmos, porque eles já estão no reino dos céus, não é verdade? E daí, eles agora só podem interceder por aqueles que estão no purgatório e por aqueles que estão na terra. Veja, a intercessão dos santos acontece claramente, nós podemos ver na palavra de Deus. Claro, existem diversos outros textos que eu podia mostrar aqui. Então, meus amados irmãos, os santos até hoje rezam por nós. Os santos até hoje estão conscientes rezando por nós. Muitas pessoas dizem, não, Daniel, mas os santos estão dormindo, esperando Jesus voltar, esperando o juízo universal. Gente, não, eles não estão dormindo, certo? Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vai falar aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 27,
veja só, vamos ver aqui, vai falar assim: como está determinado que os homens morram uma vez e logo em seguida venha o juízo. Veja só, está determinado que o homem morra uma única vez e logo em seguida venha o juízo, certo? Existe o juízo particular, aonde logo quando você morre, você vai ter o juízo particular, aonde Deus vai te mostrar para onde você irá ser conduzido. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. Existe o juízo particular. E na Bíblia Sagrada nos mostra isso. Hebreus 9:27 fala claramente. Por que nós podemos acreditar nisso? Claramente, né? Nós podemos acreditar, por exemplo, lendo lá em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Vamos ver aqui. Do versículo 9 ao 10 vai dizer assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados, veja só, por causa da palavra de Deus, falando dos mártires, né? E por causa do testemunho de que eram depositários. Versículo 10. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Veja só, eles sabiam o que estava acontecendo na terra. Os mártires aqui estavam conscientes, eles estavam rezando, eles estavam orando, eles estavam falando com Deus. Se logo após a morte estivesse todo mundo inconsciente, eles não estariam falando aqui, eles estariam dormindo, né? Você pode ver, se lembra de Abel, né, que foi morto por Caim, lá em Gênesis 4:10, no capítulo 4, versículo 10, Deus vai dizer que o sangue de Abel clamava por justiça. Assim como nós podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Entendeu? Então, aqui nos mostra mais ainda que os santos estão conscientes e estão intercedendo. Com certeza. Você pode ver em 2 Coríntios, no capítulo 5, veja só, vai dizer assim: estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. Veja só, aqui nos mostra que Paulo diz que quando se ausentar desse corpo, quando for a morte corporal, o Espírito vai junto para o Senhor, vai ficar junto do Senhor. Ele não fala aqui que depois dessa morte corporal, né, vamos ficar dormindo esperando Jesus voltar. O que fica inconsciente, esperando Jesus voltar, para ter aí a ressurreição dos mortos que a Bíblia fala, é os corpos e não o espírito. Entendeu? O espírito não está inconsciente, a alma não está inconsciente. O que está inconsciente é o corpo. Então, quando a Bíblia falar da ressurreição dos mortos, em que os mortos vão ressuscitar, é referindo-se à matéria do corpo. Entendeu? Por quê? Porque quando se ausenta deste corpo, veja, Paulo explica, vai para junto do Senhor. Aí é o juízo particular. Nós podemos ver que essa questão da onipresença, né? Não, eles não são onipresentes. O próprio apóstolo Paulo vai falar algo extremamente interessante, quando ele, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 5, vai dizer assim: porque embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito, e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Veja, o próprio apóstolo Paulo, em vida, ele tinha o dom da bilocação. Por quê? Porque ele diz: embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito, e me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Veja, ele não era onipresente, mas por permissão divina ele tinha acesso a isso. Então tudo é por permissão divina. Toda a intercessão dos santos que a gente acabou de estudar aqui, muita coisa, é por permissão divina. É por permissão de Deus. Entendeu? Por permissão de Cristo, que é o cabeça do corpo místico. Então, meu irmão, essa de dizer, não,
mas eles não vão conseguir escutar todas as orações. Você tem que entender que a realidade fora da terra, na realidade espiritual, não é? Na realidade da eternidade, é uma coisa completamente diferente. Eles não estão presos, mas em tantas limitações que o corpo coloca em nós. Entendeu? Eles estão ao lado de Deus. Eles estão ali em unidade com aquilo que Deus quer verdadeiramente de todos nós. Eles estão em espírito, não mais limitado ao ponto de ser assim, lógico, eles têm uma certa limitação porque eles não são deuses, não é? Mas eles podem ter acesso às coisas da terra por permissão de Cristo, que é o cabeça do corpo místico da igreja, que é a igreja, não é? Então é por isso que nós pedimos a intercessão dos santos. É por isso, porque nós sabemos que Cristo permite, assim como ele permitiu em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, você viu lá os anciãos tendo acesso às orações de todos os santos. Um único anjo em Apocalipse 8:3 tinha acesso às orações de todos os santos. Veja só, mostrei lá a passagem de Gênesis, mostrei aqui diversas passagens provando isso. Mas para fechar, eu queria que você lesse em Romanos capítulo 12, versículo 5, lá vai dizer, do versículo 4 ao 5, vai dizer: pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, veja só, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo, e cada um de nós é membro um do outro. Então a palavra de Deus nos mostra claramente que tudo que está na terra está em unidade com aquilo que está no céu. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Nós estamos em unidade com os santos. Existe a comunhão dos santos. Os santos estão em unidade conosco e nós com eles, por meio de Cristo, que é o cabeça do corpo místico, que é a igreja, né? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Peço a vocês que rezem uma Ave Maria por esse irmão aí que falou que não acreditava na intercessão dos santos. Eu acho que até depois desse vídeo ele pode mudar de opinião. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que está me assistindo, que ainda não curte a minha fanpage, você pode procurar aí no Facebook, Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Lá você vai ver muitos artigos sobre a fé católica. Agradeço muito a todos vocês desde já, que estão compartilhando os vídeos de evangelização, que estão aí interagindo comigo, mandando sugestões e tudo. E com a graça de Deus nós vamos aprendendo muito sobre a fé católica em unidade. Então, obrigado a todos pela atenção. Estamos juntos. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada, salve a santa tradição da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Até a próxima.